Queridos, mais uma vez estamos aqui para que possamos meditar, continuar meditando na série Atributos de Deus, nessa feita Supremacia de Deus. E nós queremos fazer uma oração antes dessa reflexão. Pai amado, abençoa cada lar, cada pessoa, cada indivíduo, evangélico, não evangélico, que está conectado nesse vídeo, nesse momento, que possam ouvir a palavra do Senhor, que possam receber a ministração do Senhor para a glória do Senhor. Abençoa também, ó Pai, o nosso país, repreendendo essa pandemia, removendo-a de sobre o nosso país, que tem causado tantos desastres na área da saúde, na área econômica. Tem misericórdia da nossa nação. Nós oramos agradecidos, na certeza que o Senhor nos ouve. E agora, ao ler a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e receber a Tua ministração. Te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Para meditarmos sobre a supremacia de Deus, primeiramente queremos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 29, 10 a 12. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm do Senhor, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo o Senhor dá força. Agora, pois, o nosso Deus, até o versículo 12, veja que tudo vem do Senhor, toda força, todo recurso vem de Deus. É isto que Davi está a nos dizer, porque tudo vem dele, é dele e para ele, para a glória dele. Ele é supremo, acima de tudo e de todos. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus que tem sido desconhecido em nossos dias, onde se tem pregado um Deus sentimentalista, um Deus manipulável, um Deus que, através dos seus sentimentos, ele vai te ouvir. Mas o Deus da Bíblia é um Deus acima de tudo, acima de todos, um Deus acima da razão humana, um Deus não explicável, não definível, não compreensível, porque esgota a habilidade racional humana. Um Deus que criou as estrelas, os oceanos, o planeta Terra. O Salmo 150, versículo 2 nos diz: Pensavas tu que eu eras como homem? Deus não é como homem. Ele está acima da lógica, ele está acima da razão, ele é supremo. Sentimentos não movem Deus. O diabo, com suas atitudes, não movem Deus, não comovem a Deus, não frustram Deus. Deus está acima de tudo e de todos. O diabo é como um cachorro amarrado em uma coleira, que vai até onde Deus permite. Os planos dos homens, os planos do diabo, né? Deus está acima de tudo isso. Deus é supremo, acima de tudo, acima de todos. O homem dos nossos dias tem crido muitas vezes em um Deus fraco, em um Deus de planos possíveis. Talvez sim, talvez não, um Deus do talvez. Um Deus com vontade que pode ser mudada ou que pode ser impedida. O Deus supremo, a vontade dele é suprema. E se é suprema, não pode ser alterada, a menos que ele queira alterá-la por si só. Sentimentos não comovem,
né? Temos visto muitas vezes um Deus sendo apresentado como um Deus de propósitos derrotados, que perdeu o controle da humanidade, que perdeu o controle do planeta Terra, que tem sido destruído. Um Deus que, pandemia, pastor, está aí. Se Deus é Deus, por que não resolve? Mas e os estupros? E os assassinatos? E a criminalidade? Ora, o próprio Deus já revelou essas coisas haveriam de acontecer no final dos tempos, e pelo que percebemos, vai piorar ainda mais. Ele não perdeu o controle, ele já revelou, porque ele mesmo determinou que assim seria antes da segunda vinda do seu Filho. Deus não enfraqueceu, Deus não perdeu o controle da humanidade, Deus não fracassou, Deus não teve o seu plano frustrado, muito pelo contrário. Ele mesmo diz que ele faz a paz, ele criou o mal. O Deus Supremo é um Deus diferente do que tem sido pregado muitas vezes. É um Deus que revela em Apocalipse o seu propósito do fim, que ele determinou para o fim, e que haveria pestes, guerras, rumor de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos. Lá nos dias de Jesus, essas coisas já foram determinadas. É o mesmo Deus que levantou Israel para exterminar moabitas, heteus, jebuseus, ferezeus e outros. É o mesmo Deus que depois mandou Israel para o cativeiro por 70 anos e depois restaurou, e restaurou ali Judá, parte, meia tribo de Benjamim junto, e os demais também exterminou. É o Deus que faz tudo como quer, como lhe aprouver. Esse é o Deus das Escrituras. E às vezes nós queremos criar um Deus da nossa lógica, um Deus dentro da nossa razão, explicável, como que encaixotar Deus. O Deus Supremo, o Deus da Escritura, ele é o oleiro, conforme diz o Salmo número 2, verso 9, com vara de ferro, regendo e despedaçando como um vaso do oleiro. Nós somos o vaso, ele é o oleiro. Isaías 64, versículo 8 vai dizer: nós somos o barro, o Senhor o oleiro. Se juntasse ainda, portanto, então, e completa ainda o versículo 8, todos nós somos obras das suas mãos, todos somos criatura. O grande problema é que o ser humano não quer se aceitar como criatura, quer se colocar muitas vezes como autônomo e independente, não precisa de ninguém, não precisa de Deus. É o individualismo, é o egocentrismo, é o ego que bate forte no peito. Se todas as criaturas de todos os universos, de toda a parte da terra, de todas as criaturas visíveis e invisíveis, todas se unissem e juntamente atacassem a Deus, ele riria, ele não se comoveria, nada lhe aconteceria. Se esse Supremo, portanto, Todo-Poderoso, te ama, e ama a você, então você está feito. Com o que se preocupar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se esse Deus for contra você, se você estiver na contramão de Deus, causando ira em Deus diariamente, ai de você, porque a ira vindoura virá sobre você. Em João 3,36, diz que ele enviou o Filho para nos salvar, mas também a sua ira será derramada sobre os rebeldes contra o Filho. Nós somos privilegiados. Se a graça caiu sobre nós, somos íntimos de Deus, podemos chamá-lo de Pai, podemos falar com Ele. Se você é servo dele, você está feito, você tem tudo de que precisa. Mas, se você estiver na contramão de Deus, ai de você. Em Jó 23, versículo 13, diz que se o Senhor quiser, fará. O que o Senhor quiser, Ele fará. O Senhor, portanto, ri de Satanás. Como dissemos, Satanás é como um cachorro amarrado a uma coleira, que vai até onde Deus permite.
Em Jó 42:2 diz que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó entende que o seu sofrimento também era plano de Deus. No Salmo 115, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor faz tudo como lhe agrada, o Senhor faz tudo como quer. E há pessoas pensando que Deus tem acontecido coisas sem a permissão de Deus, sem o conhecimento de Deus, como se frustrassem a Deus. Deus é acima de tudo e de todos. E a sua lógica não é lógica de homem. Pastor, mas e os estupros? E as guerras? E os pais contra filhos? E os filhos contra pais? E a pandemia? E a guerra do tráfico? E a guerra do trânsito? E as guerras armadas? E isto e aquilo, e todas essas desgraças que têm acontecido. Ora, meu querido, pois lhe digo que Deus é glorificado nessas coisas quando derrama a sua ira. E a sua ira é uma das suas naturezas que veremos adiante em um desses vídeos dessa série. E ele se glorifica em tudo, porque nesses casos é o derramar da sua ira. Como diz Provérbios 16:4, ele criou o perverso para o dia da calamidade, para o dia da sua ira, para que eles fizessem a maldade, para que ele então pudesse julgá-los e condená-los nos seus atos, porque a responsabilidade é do homem. Ah, pastor, mas Deus não pode fazer isso. E por que não? Se ele cria para o fim que ele bem entender. Ele faz tudo como quer, tudo como agrada. Provérbios 2:1 diz que o coração do rei, e aqui, preste bem atenção, que esse texto de Provérbios 2:1, coração do rei, não diz que são somente dos reis que amam a Deus, mas são dos reis em geral, seja o rei perverso ou não, né? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, que ele dirige para onde quer, na direção que o Senhor quer. O Senhor dirige o coração do presidente da República, o Senhor dirige o coração do presidente do Supremo, o Senhor dirige o coração dos presidentes do Legislativo, o Senhor dirige o coração de quem Ele quer, na direção que Ele quiser. O Senhor é supremo. Essa é a ideia da supremacia de Deus. Ele dirige quem quer, como quer, quando quer, para onde, na direção que Ele quiser. Né? Porque ninguém pode se rebelar contra Deus. Pastor, mas o Satanás rebelou-se. Satanás também é criatura e vai até onde Deus permite. Olha para a vida de Jó. Ah, mas foi Satanás que atacou a Jó, sim. Mas leia o livro de Jó. Leia os primeiros capítulos, principalmente observe quem provoca a Satanás. Quem levanta o assunto de Jó para Satanás. No propósito de Deus. Para quê? Para que ele fosse glorificado na vida de Jó. Mas isso não tem lógica, pastor? E eu concordo que realmente não tem lógica, porque Deus está acima da lógica. Ele não anda na nossa lógica. Ele não deve obediência à nossa lógica. O Deus supremo, o Deus das Escrituras, conforme diz Efésios 1, versículo 11, faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E a sua vontade é boa, porque é sua. Repito, a sua vontade é sempre boa, porque é sua. Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a honra e a glória eternamente, amém, diz o apóstolo Paulo. Olha o que ele fez com Jó, olha o que ele fez com os jebuseus, heteus, ferezeus, olha o que ele fez com Faraó. Leia a história ali da saída do povo do Egito, das pragas. Faraó queria deixar o povo sair e Deus foi lá, conforme ele direciona e redireciona o coração do rei, redirecionava o coração de Faraó, endurecia Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair. Fez isso por 9 vezes.
Somente depois da 10ª praga, Faraó deixou o povo ir. Faraó queria deixar o povo ir, ele endurecia Faraó, para Faraó não deixar, para ele poder dar a próxima praga. Ah, mas Deus não podia fazer isso. Diga isso para ele então, porque ele criou todas as coisas para determinado fim. Levantou a Faraó para aquele Faraó para aquele fim. E ele faz o que quer, com quem quer, do jeito que quer. Leia Romanos 9, o capítulo inteiro, lentamente, vagarosamente, não precisa ninguém explicar nada. Ali já está explicado e claro. Trata exatamente dessa supremacia de Deus, como oleiro, fazendo o que quer, como quer, do ser humano. Mas o ser humano tem dificuldade, não de entender essas coisas. Quando crê, entende facilmente. Porque a dificuldade não é de entender, a dificuldade é de aceitar. Porque é de fato ilógico, porque Deus está acima da nossa razão, da nossa lógica. Em Tiago 4, versículos 13 a 15, e depois você pode ler em casa, Romanos 9, o capítulo todo. Eu vou ler aqui Tiago 4, versos 13 a 15, nos diz assim, a palavra do Senhor. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade ou para aquela cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Porque se o Senhor não quiser, você pode programar, projetar, mas é o Senhor quem decide. O Salmo 37, verso 7, inicia dizendo, descanse no Senhor e espere nele. Confie no Senhor, o mais Ele fará. Nós que amamos ao Senhor, somos felizes porque sabemos que Ele nos conhece. E porque nos conhece, sabe que o amamos. E porque o amamos, apesar de quem somos, pecadores e falhos, Ele também nos ama. E Ele nos amou primeiro, e Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ah, mas ficou doente o servo do Senhor e veio inclusive a morrer. Glória a Deus. A morte muitas vezes é a cura. E quando morremos, a morte para nós é só a porta de passagem desse mundo para a vida eterna. E estaremos com Ele na glória eterna. Mas se vive aborrecendo esse Deus Supremo, quem te defenderá? Se Ele te acusar, quem te defenderá? Se não, Deus não estiver em você, se o Deus Supremo estiver em você, com que se preocupar? Você pode deitar e dormir tranquilo. Você tem tudo de que você precisa. Mas, se esse Deus Supremo não estiver em você, não estiver com você, certamente há um vazio em você. E você sabe do que eu estou falando. Um buraco negro. Ainda que você seja membro de igreja, seja conhecedor de Bíblia, seja religioso, mas há algo errado dentro de você e você não é feliz. Porque você não está em paz com Deus. E por isso não consegue gozar paz com você mesmo. Não consegue experimentar a paz, que é um fruto da presença um resultado, uma consequência da presença desse Deus Supremo na sua vida. E você pode tentar preencher esse vazio, esse espaço, de todas as maneiras. Você pode tentar preencher com a família, tentar preencher com dinheiro, tentar preencher com poder, com informações, com isso, com aquilo, mas você sempre terá esse vazio, porque ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher este vazio. Portanto, busque a Deus, ame a Deus, supremo, esse Deus Supremo, que o ser humano, o problema do ser humano é que ele quer ser igual a Deus. Ele quer, na verdade, competir com Deus, quer se colocar no lugar de Deus, quer ser independente, não quer aceitar que é criatura, não quer se humilhar.
é o ego. E aonde há o ego não há Jesus. Porque onde há Jesus, Jesus ocupa todo lugar, não há espaço para o ego. E aí sim, há espaço para a humildade, e não para a arrogância. Mas o indivíduo quer entender que ele é livre, que ele é dono de si. Por isso nós chamamos a Deus de Senhor. Ele é nosso dono. Nós não temos vontade própria. Entre aspas, Ele é o nosso dono, é o nosso proprietário. A nossa vontade tem que ser a vontade dEle. Como diz o apóstolo Paulo, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me arregimentou. Usa ali uma linguagem até militar. Temos que estar à disposição dEle. A Ele toda a honra e toda a glória. Pense nisso. Como está sendo a sua vida em relação ou no relacionamento com esse Deus Supremo? Como tem sido a minha vida no relacionamento com esse Deus Supremo? Responda para você mesmo. Pare um pouquinho aí, reflita nisso. E depois ore e fale com Deus como você tem se relacionado com esse Deus Supremo. É Ele o Deus da sua vida ou esse Deus Supremo tem sido desconhecido em sua vida? Que Deus te abençoe. E se esse vídeo abençoou sua vida, que você o encaminhe para que abençoe também a vida de outras pessoas. Amém.